Oi, pessoal. Queria convidar o poeta Chacal, Gabriel Sana e Pio Gomes para o nosso bate-papo aqui na frente, por favor. Mago, mago! Mago vinha. Que bom. Meu amigo, tudo bom? Obrigado. Tá tranquilo? Continuar, né? Continuar. A gente parou aonde mesmo? Nossa, Naquela você tá no meio? Que ali. bom, hein? Não vou pagar a conta, hein? Boa tarde aí, pessoal. Valeu a presença. Essa conversa começou semana passada lá em São Paulo com o pessoal do Proibido Fazer Poesia. E está continuando aqui hoje com o Pio Gomes, do Chacal Palavra Filme, né? Que foi o primeiro filme que a gente assistiu agora. Eu queria... Vamos começar com o Chacal, da onde a gente parou, vamos começar com o Pio, não sei. Eu queria primeiro, acho que perguntar para o Chacal algumas coisas que eu até já perguntei lá, mas que eu achei que foi muito legal a forma como ele colocou, assim, e já para pegar o embalo do filme também, né, onde ele se coloca de uma forma bem intensa, assim, bem nos dois filmes, né? Ele é uma figura presente, assim, desnudada, eu acho, que através desses filmes, assim, muito entregue, assim. Eu queria que você falasse essa pecha, né, até que certo ponto positiva, mas como você mesmo colocou em alguns momentos, algumas pessoas contestaram isso, assim, do marginal e o papel do marginal hoje numa sociedade onde tudo ao mesmo tempo é cada vez mais institucionalizado e a arte parece cada vez mais ramificada e se colocando de formas marginais cada vez mais possíveis. Então eu queria que você viajasse aí, por favor, e fizesse esses 30 anos, 40. Eu fico, toda vez que eu vejo esses filmes, já vi algumas vezes, eu fico muito feliz. Muito feliz. Não porque é filme sobre o meu trabalho e tal, isso é muito legal, mas pela possibilidade de mostrar que a loucura, a psicodelia, a poesia são formas de conhecimento, tão válidos quanto a ciência, quanto o pragmatismo da vida e tal. Funcionou, comigo funcionou. Como é que eu poderia imaginar, quando eu comecei a escrever, de ser convidado para a rádio para fazer uma semana? Até agora eu não sei exatamente isso, sabe? A ciência começa a ver que é possível um outro tipo de conhecimento através da poesia. Sempre tem isso, que é uma maravilha, em todos esses lugares ditos da ciência, de um pensamento mais convencional, mais quadrado, sempre há aquelas figuras ali que são do contra, que estão estourando, estão comprando a briga de dentro dessas instituições. Eu fui convidado pelo professor querido, brilhante professor Nicolau Tchavchenko, que era um dos chefes de departamentos de língua portuguesa, latina, em Harvard. Ele e a Clemence Jean Pastre, também brasileira, que os dois me convidaram, os dois eram chefes de departamento. Então é sempre assim, sempre tem essas figuras infiltradas no meio acadêmico que são parceiros da gente. Eles estão procurando, assim como a gente está procurando também, essa coisa que saia dessa coisa convencional, dessa coisa que a cultura nos passou, tenta nos convencer que é o natural, que é a forma de ver o mundo, é assim mesmo, quando não é. Então eu fico muito feliz por isso, porque
todas as experiências licérgicas com máxima e tal, fazem parte da minha vida, assim como o estringuilim que a gente vê no Saara, aquelas coisinhas que a gente vê lá, aquelas lanterninhas, pokémons, coisinhas, faz parte das minhas células, aquilo também é altamente lisérgico. Então eu sou feito dessas duas coisas, do ácido e dos pokémons do Saara. Queria então pegar carona nesse momento aqui, porque outro dia eu estava lendo um texto de um antropólogo lá de Belo Horizonte, assim, Pablo Castro, e ele falando sobre, aliás, antropólogo e crítico musical também, músico, enfim, ele falando de como a contracultura mudou da noite para o dia no Rio, no dia que as pessoas, entre aspas, trocaram aspas, porque chegou um carregamento de um pó fortíssimo de Bogotá e teria ali pelos meados de 75, 76, essa contracultura flower power teria dado lugar a uma outra forma mais... Já que a gente partiu do Ginsberg, Código né, de também... barra, código de barra. Até que ponto, você falou da overdose, de estar à beira da morte, não sei até que ponto é ficção ou não, também não interessa muito, mas até que ponto essa mudança de registro também, a entrada num mundo mais tecnocrata, né, da transformação do hippie em yuppie, e até que ponto isso te marginalizou mais ou menos, ou você sempre flutuou por essas, ou você não vê diferença, a contracultura está em toda forma... Não, são dois momentos assim, muito interessantes, né? Que é aquele primeiro momento onde a contracultura se instaura, quando aparece, que os nossos inimigos mais imediatos eram os militares, a ditadura, e, é claro, uma estrutura bastante fechada das instituições, de uma forma geral, família, Estado, igreja, tudo ainda era muito potente, muito forte, assim, na vida da gente, né? Mas era uma época que tinha essa viagem, a grande viagem, que eram as utopias, né? As utopias hippies, as utopias da tomada do poder pela luta armada. Foi um momento muito forte, porque as pessoas acreditavam piamente naquilo, que aquilo ia acontecer, que a gente ia tomar o poder ou pelas armas ou pelo ácido lisérgico. Não poder material institucional, mas um poder outro, um poder... Só algumas pessoas conhecem. Você conhece. Mas, depois disso, o mundo deu uma mexida, e aí é história, né? Não sei se foi bem essa história desse carregamento aí, estou achando interessante essa história aqui. Não chegou pra gente, né? Não chegou pra gente. Conheci o verão da lata, mas esse verão dessa troca de químicas aí eu não conheci. Mas essa outra droga era muito pesada, da coisa yuppie, né? Ou com o fracasso das utopias. Fracasso, eu não digo fracasso, mas que a gente conseguiu muitas coisas. Mas um certo desconstrução, um certo desmonte, que eu acho que o sistema desmontou toda, brilhantemente, como faz com tudo. Como faz com tudo, justamente, como acusam aí os ex-presidentes, atuais presidentes e tal, de coisas extraordinárias, e convence a população que são nisso nem vamos falar sobre isso, que é outro assunto. Mas eles são precisos, são cirúrgicos, eles não estão brincando, eles sabem vender Pokémon no Saara, eles sabem vender gelo no Alasca, eles estão trabalhando com essa coisa do desejo, da coisa da formação de opinião, da formação do desejo,
há muitos anos. O capitalismo não é fácil. Eles são craques nisso. E então desmontaram a turminha, a nossa turma, né? E criaram essa coisa de desejo do consumo, do desejo de ter o cartão de crédito. Que paz e amor é o cacete, porra, você tem que consumir. Eu vou ficar magrinho, vou morrer magro se comer, tem que comer. Cartão de crédito usado para... Código de barra. Vamos bater um papinho, né? Tem aquele papinho, do né? Chacal, Então, houve essa mudança muito forte. Eu costumo dizer, fazer uma comparação que eu tento falar no filme, mas não ficou muito claro, que é a velha, para mim velha, né, metáfora do espantalho, que na nossa época a ditadura era um espantalho. Era o inimigo fora, era o inimigo que você visualizava. Isso ajudou muito a juntar vários grupos contra aquele espantalho lá, que a gente via. Tanto que eu falo no filme que a poesia marginal era um saco de gatos. O que juntou a poesia marginal naquele momento foi que todos éramos contra a ditadura. Todos éramos contra aquele sistema violentíssimo de tortura e outras coisas. A culpa não era nossa, a culpa era dos militares, que dominavam o poder, a força, e que trucidavam a gente. Posso fazer uma parte? A culpa é um conceito judaico-cristão criado para vender a ilusão do paraíso. Continua, Chacal. Muito tempo. Então, esse inimigo externo, que a gente conseguia visualizar, tudo era culpa do governo militar e tal, aquilo nos favoreceu, de certa forma, com toda a repressão, com toda a censura, com toda a violência que era aquele regime. Hoje em dia, após essa desconstrução das utopias e da construção de um outro tipo de necessidade nos seres humanos, tais quais comprar aquelas coisas que a gente sabe, carro do ano, uma coisinha ali, o último iPhone, isso, aquilo, outro mais, uma necessidade estúpida que a gente tem de comprar essas coisas. Não sei bem porquê, porque foi injetado ali dentro, Código de barra. Código de barra. E então esse inimigo, que era um inimigo fora, que eu chamava de um espantalho, porque ele servia para proteger a lavoura dos animais predadores, que éramos nós, né? Servia para espantar e afugentar. Hoje em dia, esse espantalho virou o agrotóxico, que tem a mesma função, que é espantar as pragas da lavoura e tal, e é uma coisa que a gente ingere. Aí fica mais difícil de você identificar quem é o culpado. Da onde vem o inimigo? Está dentro da gente. A gente introjetou o inimigo. Então, isso se chama mercado, isso se chama autocensura, isso se chama esse tipo de ordem unida que a gente vive sem poder. Isso é uma coisa que eu sinto uma diferença muito grande da minha época, lá para os anos 60, 70, era coisa da experimentação, era coisa de você criar umas coisas, não sabia direito onde aquilo ia dar, você se arriscava a fazer os happenings, aquilo meio absurdo que o cara está lá, você se concentra, que você fecha os olhos, respira e pensa que você está indo para Paquetá de navio. Aí você sentava, fechava os olhos, depois você saía dali e falava, pô, cara, que som é.
eu não sabia para onde ia dar aquelas experiências e tal. E era lindo aquilo, porque, pô, era meio absurdo, mas era uma disponibilidade, uma liberdade da alma humana, da coisa de fazer maluquices, fazer coisas não previstas e tal. Há uma abertura para isso que hoje em dia eu acho difícil. Eu acho difícil porque o mercado ele regula tudo. O mercado ele fala, não, isso não adianta você fazer, meu filho, você vai perder o emprego, sabe? Aqui na Globo a gente não quer esse tipo de coisa. Aqui na Record, aqui não sei aonde, não fica bem. Melhor não, tá? Melhor não. Faz, assim, compre a ordem unida aí e tal e pronto. Então, e que, rapaziada, então tá bom, dá um chute na bunda do sistema, isso está acontecendo. Essas coisas que ocorreram de 2013 para cá, eu acho que é isso. Eu acho que é uma garotada mais nova, que eu acompanho muito no CEP 20.000, que eu já faço há 26 anos, lá no Sérgio Couto, todo mês. É um pouco isso, sabe? Chega de... o delírio do fascínio do popstar, que foi basicamente os anos 80, que foi aquela época da desconstrução das utopias, dos yuppies, do cartão de crédito, do consumo, da explosão da bolsa e tudo, aquilo foi rapidamente, esvaziou, e nos anos 90 já tinha uma galera que não é bem assim, a gente quer experimentar, a gente quer fazer maluquice. E aí ia para o CEP fazer maluquice. E depois falou, não, a gente não quer mais maluquice, a gente quer ir para a rua, quebrar tudo. Aí foram para a rua e quebraram tudo. Aí passou um tempinho, e aí são outras discussões e outras conversas. Bom, eu queria... Daqui a pouco a gente vai abrir para a galera participar também, perguntar. Eu só queria deixar aqui um espaço para o Pio contar como é que ele chegou no Chacal, de onde partiu o desejo de fazer esse filme, e as opções, enfim, de acompanhar essa performance também, que eu acho que o Chacal comentou, né, de ter chegado em Londres a primeira vez, ter topado com uma performance do Ginsberg, isso ter ressignificado a função do poeta dentro dele, que não era só aquele cara que escrevia, mas era aquele cara que, de certa forma, vivia a poesia, né? E de fato incorporava. E aí eu queria saber de como foi chegar nesse filme a partir de uma performance dele, e aí chegar em vários fragmentos da história dele, enfim, deixava um pouquinho aí o acesso pra gente. Primeiro eu queria agradecer a todos os presentes, claro, domingo de Páscoa, né? Vocês não acreditam em Deus? Estamos todos aqui saudando o poeta ateu e herege, seja lá o que for, não sei, mas o poeta. Eu queria agradecer a Mostra do Filme Livre por ter programado 2 filmes feitos, foi uma coincidência, 2 filmes feitos sobre o Chacal no ano passado e que só estão passando na Mostra do Filme Livre, ou seja, realmente esta é a Mostra do Filme Livre, né? Porque os outros não são livres ou sei lá o quê, né? Enfim, mas a ideia de fazer um filme sobre o Chacal veio porque o Chacal chegou para mim enquanto objeto de um filme como um personagem que vive de poesia. Isso para mim já criou uma ruptura com todo o código de barra, com todo o que envolve, com todo esse contexto, né? Uma pessoa que vive de poesia hoje em dia, gente, nossa, a gente tem que fazer um filme sobre essa pessoa, né? Como assim? Alguém vive de poesia hoje em dia? Os poetas não vendem livros, os poetas... Quem são os poetas? Né? Tem os poetas da academia que tem emprego público, sei lá o quê, enfim, não sei, não estou nem com isso querendo fazer uma crítica a todos os outros poetas, mas o Chacal veio para mim com essa premissa, uma pessoa que vive de poesia, para mim,
é uma pessoa que merece ser retratada num filme. E depois disso, além do poeta viver de poesia, o poeta vive de poesia de uma maneira que ele fala a poesia, ele não publica a poesia, ele vive a poesia. E então o Chacal foi se mostrando cada vez mais interessante, porque vida e obra se misturavam muito. E eu achei que isso dava um bom filme. Não sei se o filme é bom, mas eu fiz o filme. E o Guilherme fez um outro filme, creio que movido pela mesma coisa. Gente, quem vive de poesia hoje? Alguém aqui? Toma aqui. Vou consultar a plateia. Alguém vive de poesia aqui? Ah, porque aqui estão todos vendo o filme do Chacal, né? Porque se a gente fizer uma pesquisa do Ibope, quem é contra o impeachment aqui vive de poesia? Ê, ninguém, né? Enfim. Então, eu comecei, e eu já conhecia o Chacal por conta do CEP, por conta de amigos em comum, e isso foi se transformando numa necessidade. Quando eu vi, eu tinha necessidade de fazer um filme sobre o Chacal, porque o Chacal era uma pessoa que vivia de poesia. Isso para mim virou uma obsessão. Eu tenho que mostrar para o mundo que existe alguém que eu conheço e que vive de poesia. E bem, no decorrer desse processo, que durou, e teve um detalhe muito... só um detalhe para mim. Eu também achei que eu faria esse filme rápido, e ele demorou 5 anos para ser feito. Porque eu fui filmando o Chacal, eu fui correndo atrás de recursos para fazer o filme sobre o Chacal. O Chacal lançou a biografia dele, a biografia virou a peça e não sei o quê. Foi tudo virando uma coisa, enfim, né, que foi um processo se construindo ao mesmo tempo. E no final das contas, eu fiquei pensando, era a minha última questão, o filme já estava praticamente pronto, e eu queria saber qual era o mito que o Chacal representava. E aí eu fui para umas férias lá em Arraial da Ajuda, trouxe até uma camisa de presente para ele também, mas eu vi essa aqui do Don Quixote, e eu falei, o Chacal é o Don Quixote, é o cara que está lutando contra os moinhos de vento. Depois eu descobri que não. Tive um auxílio luxuoso demais. Vou ler para vocês o que Júlio Cortázar escreveu. Júlio Cortázar disse que o Minotauro é o poeta, é o ser diferente dos outros. Por isso o encerraram, porque representava um perigo à ordem estabelecida. Chacal, palavra-filme, o Minotauro que está representado no filme. Maravilha. Nossa, valeu. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Temos uma pessoa ali. Eu queria perguntar como é que foi a experiência lá em Harvard. Você suportou frio, caiu neve? Não muito. Tava gorrinho. Não, tá um Você tava de pouquinho. gorrinho, tava bem frio, né? Eu fui lá agora há 2 semanas. Como é que estava o tempo lá? Esse tempo estava Frio bom? do caralho lá, foi difícil de aturar lá. Essa época é fria. Mas você não pegou esse frio todo? Não, eu fui em maio. Eu já estava no final do outono, assim, né? Mas ainda estava bastante frio. Foi uma coisa fantástica, assim. Ter ido lá. Aquela cena da biblioteca, por exemplo, é muito engraçado. Foi um momento de transgressão ali, porque eu não podia filmar dentro da biblioteca. Eu tinha que fazer aquilo ali meio escondido, sabe? E... sei lá, foi muito bom. As pessoas, principalmente. Essa coisa da peça que junta os dois filmes, né? Foi um pouco a realização da peça que vem de um livro que eu escrevi
Essas coisas que eu falo em termos de experimentação. Primeiro eu comecei a escrever, né? Depois quando fiz 60 anos, eu falei, eu vou fazer um livro de memórias, eu quero contar essas histórias. Antes que algum aventureiro faça, né? E faça errado. E se alguém tiver que errar, que seja eu mesmo. E aí escrevi minhas memórias, um livro lançado pela Sete Letras em 2012 ou 2013. E aí eu escrevi o livro, um livro grande, graúdo, tal, que fica em pé. E eu falei, não é assim que se conta uma história, ainda mais a minha, né? Eu quero falar essa história, eu quero contar a história olhando para as pessoas. Como eu já gostava de falar poesia e tal, sou meio exibidinho e tal, eu falei, vou montar um espetáculo contando as histórias da minha vida que estão nesse livro. Aí separei os melhores momentos e montei. Aí já é uma coisa assim de você experimentar. Não estava satisfeito com uma coisa, fui tentar outra. Eu fiz o livro, fiquei satisfeito com o livro, mas não estava ainda satisfeito. Aí fui tentar fazer a performance. Fiz a performance, fiz umas 3 temporadas no Rio, depois viajei um pouco para o Brasil, fui para Frankfurt, fui para Harvard. E aí virou o filme. Tanto o de Harvard quanto do Pio, quer dizer, na verdade o Pio já estava me filmando já há alguns anos até, cenas do CEP 20.000, do Bangala Fumenga, de eventos que eu faço e produzo por aí, do Miscelânea Odeon, A Palavra no Centro. Ele foi filmando, saiu filmando e depois vamos ver o que sai. Nesse inteirinho eu comecei a fazer a peça, aí deu uma espécie de... Deu uma liga. Deu uma liga. Exatamente. Que ali eu já estava contando a história na peça. E o de Harvard já tem uma outra levada, porque eu só apresentei lá uma vez, e eles fizeram com Super 8, com preto e branco e tal, e focaram mais também na palestra que eu tinha dado na noite anterior, justamente falando isso que eu falo no filme, da psicodelia, não era uma coisa da droga pela droga, como, sabe, a gente tem vários exemplos disso, né? Não era a droga como uma fuga da realidade, era a droga como uma busca de uma intensidade outra, de uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo. E a tentativa justamente de sair dessa coisa cartesiana, sujeito, verbo, predicado e tal, coisa dificílima, nem eu entendo direito isso, mas é um sentimento que a gente tem, que a linguagem é pouca. Quem trabalha com linguagem sabe muito bem dos limites, quem vai até o limite, quem radicaliza sabe dos limites. Então, a poesia, ela pode mais, talvez, que a prosa, mas ainda não pode, sabe? Ainda está limitada pela coisa da própria palavra e da própria estrutura onde essa palavra se dá. Então, eram tentativas, eram buscas que a gente ia, simplesmente ia porque queria, porque ousava. Por isso que, na verdade, eu consegui ser poeta, porque nem tanto, talvez, pela obra em si, pelos poemas, que são razoáveis, mas por essa, eu sou um case, eu não sou um poeta, eu sou um case. Uma coisa, como é que o cara vive de poesia? Está aí um exemplo dele, aí vê o poeta pulando assim. Mas não é, na verdade, não sou um cara que faça poesia, é um cara que experimenta em diversas linguagens, que busca tanto um prazer individual quanto um prazer coletivo. Isso está muito próximo do meu trabalho. Vide CEP 20.000, Nuvem Cigana, Circo Voador, tudo junto. E perdi o fio da meada aqui. Eu acho interessante que, bom, os dois filmes têm a característica de misturar vida e obra.
né? Todos os dois filmes, eu acho que cada um com a sua abordagem, mas todos os dois filmes eles comentam a vida do Chacal ou enriquecem a vida do Chacal a partir da poesia do Chacal. E eles partem também, são exercícios de linguagens diferentes. Em nenhum dos dois filmes existe um depoimento clássico para a câmera: oi, eu sou o Chacal, eu vivo assim, eu faço isso. Não. Os dois filmes também tentam levar essa coisa como se diz, de você contar a sua vida, mas contar a sua vida de uma maneira diferente. No filme do Guilherme, mais radical que a minha, talvez, do que a minha abordagem, não sei, enfim, não estou aqui fazendo juízo nem de nada. Mas no meu filme, eu nunca quis o Chacal falando para a câmera, dizendo eu sou o Chacal, eu faço isso. Ou o Chacal está contando a vida dele para 30 pessoas, e isso vai além de um depoimento clássico, porque isso envolve uma coisa da energia, da troca com a plateia. O Chacal, aliás, desculpa que eu vou fazer um jabá, hein? Vai passar aí no É Tudo Verdade, o documentário da Nuvem Cigana, que conta... Quando é que é, Pio? Estreia 8 de abril no BNDES, sessão para convidados, mas depois vai ter dia 9 no Espaço Itaú de Cinema, e parece que dia 10 tem uma outra sessão também, não sei. O festival É Tudo Verdade, é um longa sobre a Nuvem Cigana, em que, nesse filme, o Chacal diz uma frase que assim, para mim, é claro que ela, nesse contexto do coletivo Nuvem Cigana, ela é muito mais justificada, mas que ela também se aplica ao Chacal enquanto pessoa, que tudo que a gente queria era ser um cantor de rock, a gente queria subir num palco, falar poesia e não sei o quê. Ou seja, essa galera que começou a falar poesia, que tirou a poesia lá do papel e transformou numa coisa viva, é isso, eles queriam falar poesia. Então, tanto eu quanto o Guilherme, a gente quis mostrar isso, ou seja, o Chacal, quando está contando a vida dele para 30 pessoas, ele não está dando um depoimento para o Museu da Imagem e do Som, ele está falando e ele montou uma artimanha para contar a vida dele, e as pessoas estão contribuindo com a energia que vem, ou seja, não é uma coisa cartesiana, não é uma coisa limitada, né? Não é uma coisa ortodoxa, não. Isto é orgânico, isto é palavra viva. Eu acho que é isso que todos os dois filmes quiseram, de alguma maneira, de cada um com sua leitura, abordar. O Chacal é palavra viva, a poesia do Chacal é viva, ela se mistura com o ser Chacal. Não é escrever um livro e estar ali e você ler a poesia, que legal. Não. Para o Chacal, a poesia tem que ser praticada. Por isso que eu acho que vocês viram esses dois filmes. Eu gosto bastante da forma como eles se completam, assim, principalmente um filme tendo sido feito numa imersão muito específica e um outro igual ao seu que já teve mais um tempo maior para chegar e ir entrando, e você vai percebendo também a passagem de tempo ali um pouco, enfim, na própria figura. Mas eu acho que os dois têm esse grande mérito mesmo de conseguir, de certa forma, eles são uma transcriação, assim, eles conseguem parecer filmes feitos pelo próprio Chacal, eu diria, assim, sabe? Como se ele tivesse ali, também porque a presença, não só da palavra, mas a presença física muito forte, então acho que ambos conseguem, assim, ter uma organicidade na relação que estabelece com a obra dele, assim, que é sensacional, que tem a ver com isso mesmo, desse personagem altamente verborrágico e performático, enfim. Bom. Pra gente foi muita felicidade. Eu acho até que foram os filmes que chegaram
mais ou menos na mesma época, se eu não me engano, e a gente até A achou, gente ficou, será que veio uma ficaram inscrição juntos. repetida? A gente não, aí quando a gente foi ver que eram 2 filmes, a gente, pô, que legal, vamos poder passar, então já vamos... Então desde o início já era um desejo grande, porque a gente não acredita também que o cinema se restringe ao que acontece na tela, ou vamos dizer, as pesquisas do momento de linguagem. Eu acredito muito nesse poder do cinema também de poder, de ultrapassar essas barreiras de linguagem, sabe, de poder ser música em vários momentos, e, enfim, eu acho que os 2 filmes acho que atingem isso de uma forma que eu acho muito forte, assim, e poder vê-los juntos, assim, espero que outras vezes, eles vão ser passados ainda em Brasília, Belo Horizonte, mas que outras vezes, assim, ao longo dos anos, isso possa acontecer, porque eu acho que é importante trazer também para essa outra dimensão, né? O cinema tem esse poder de certa forma, perpetuar esses momentos e essas figuras, né? E é um pouco a proposta dessa sessão, né? Que é a Biografemas, que justamente são filmes inspirados em obras e figuras de artistas, mas não são filmes sobre, são filmes muito mais que buscam um diálogo direto e uma... Então, falando de diálogo, esse aqui é o Caderninho Verde, que é verde porque o Chacal é fluminense, né? Eu sou Flamengo, mas ele enquanto Ele está preocupado com o horário do jogo, eu vi ele olhando. Ele enquanto tricolor, eu peguei um caderninho verde e onde eu anotei várias coisas durante o processo de realização do filme. Eu até arrisquei um poema aqui que chama Suicídio. Porque, né, já que as linguagens se misturam e se transformam, suicídio. Quando eu quiser, eu pulo da janela. Aquela da altura de um paralelepípedo. Obrigado, Chacal, por me inspirar esse poema. O bom é pular para dentro. Não, da altura de um paralelepípedo. O cara não vai se suicidar nunca. Fui uma figura mítica ali, né? Copacabana, anos 80. Alguém Perguntas. Resposta. Onde é que a gente pode assistir esse filme, esse documentário? Tem algum DVD ou algum outro lugar, talvez? Bom, o meu, eu vou tentar vender ele para uma televisão aí qualquer, ou Canal Brasil, ou Canal Curta. Acredito que daqui a uns 6 meses ele vai estar disponível aí, e aí Chacal Palavra Filme vai ser noticiado lá no Facebook e tal, tá programado, não sei o que e tal. Essa coisa, que são circuitos, né, de curta-metragem, eu queria disponibilizar na rede, né? Mas não é possível isso, por enquanto, né? Não, lógico que, assim que... É porque, assim, a gente também precisa, né? A gente fez o filme, né? Tem razão. Aí a gente vai vai negociar com alguma TV, e aí, assim que eles liberarem lá, a gente vai liberar pro YouTube, aí tudo bem. A intenção não é segurar o filme, é só tentar... Mas a TV, às vezes, por mais que a gente tenha também uma certa ressalva, assim, ela possibilita que o filme seja visto por mais gente do que o próprio YouTube, muitas vezes. Assim, apesar do filme estar no YouTube, às vezes uma exibição de TV atinge 100 mil pessoas. Para você atingir 100 mil pessoas no YouTube, não é qualquer um que chega, entendeu? Então, assim, né, porque tem toda uma divulgação, uma rede. A rede funciona muito como um espaço de referência, né, de pesquisa, né, poder, de repente, acessar ali, nem que não tenha uma grande audiência, mas você poder, tá circulando, sabe? Isso era interessante. Quem sabe um dia, a mesma coisa acontece com a literatura também. Eu quero disponibilizar minha obra, mas ainda não sei exatamente como fazer isso. Então, eu dependo das editoras para... É coisa das utopias, né? Na verdade, para eu negociar meu filme num canal como Canal Brasil, até na própria TV Brasil, até na própria TV pública, né? Que teoricamente não está a serviço do capital, não sei o quê, blá blá blá,
mesmo lá, se você tem uma coisa chamada ineditismo, você consegue negociar melhor com esses caras, entendeu? Então, assim, eu gostaria muito de poder disponibilizar o filme para qualquer um e que ele fosse negociado nos mesmos termos, mas não. O cara exige, mas seu filme é inédito? Não, meu filme é inédito, não está nem no YouTube, passou na mostra do Filme Livre, passou ali, não sei o que e tal, passou em festivais, ok e tal. Então a gente também tem que lidar com essa coisa, né? Mas a ideia é, no primeiro momento, assim que for possível, ele vai estar disponível em geral, entendeu? Porque eu acho que filmes são feitos para serem vistos, não para ficarem E guardados. também muito, muito para serem vistos também na sala, né? Eu acho que essa experiência de ver junto e se puder debater, então depois eu acho incrível. Mas assim, eu acho que por mais que eu adoro, eu baixo filme, tento ver o máximo, assim, mas quando você vê realmente assim na tela grande, eu acho ainda que tem É porque o curta-metragem não outra consegue parte. chegar nessa experiência sensacional e idealizada por nós todos, né? O curta passa em festivais, Sim. ou São vai poucas exibições, assim, ou vai passar 10, isso no curta, no porta-curtas ou no canal curta. Hoje em dia você já está tendo, isso é que é uma coisa que está sendo boa, né? Porque o realizador já consegue ter um pouco mais de visibilidade para o que ele faz. Mas no caso do curta-metragem, essa visibilidade ainda é quase nada, né? Fala sério. Eu acho que cada vez mais fica urgente essa conversa sobre informação. Como é que a gente lida com informação, né? A gente vê, hoje em dia, a forma como a mídia manipula a cabeça das pessoas e tal. De que é a informação? O que a gente faz e quer passar essa informação? Como é que a gente lida com isso também, sabe? De poder disponibilizar. Hoje a gente já tem os meios, digamos, né? O meio digital favoreceu muito a coisa da distribuição da informação, mas ainda existe como se a gente estivesse ainda chegando nesse sistema que é utopia. Para mim, é a utopia possível hoje em dia de você, através da coisa digital, conseguir o que a gente não conseguiu lá atrás. De repente, um tipo de mundo um pouco mais livre, mais igualitário, onde a informação circule, as coisas circulem. A gente já tem essa infra técnica. Não é à toa que muitos dos caras que inventaram a internet eram hippies nos Califórnia, anos 60, anos 70, anos 60 principalmente. Há uma, como se fosse uma passagem orgânica entre o mundo digital e o mundo da contracultura, o mundo hippie. Agora, a ideologia, parece que a gente não conseguiu ainda realizar o que a gente queria naquele período, e que é possível tecnicamente, talvez, agora. Mas a gente está chegando. Eu acho que... Agora, essa discussão é uma discussão muito importante. Da gente... Como é que essa informação se dá? Como é que a gente é manipulado através da informação? Sabe? Isso é uma coisa que está me mexendo muito comigo, né? Porque a gente vive esse momento atual assim, de um descalabro, uma violência muito grande, midiática, que os caras inventam tudo, fazem o que eles bem entendem, sabe? Então... A mais nova é o roteiro de fuga, né? Que é roteiro, né? Se é roteiro, é ficção, né? É o jornalismo de invenção, né? Eu acho que atualmente a gente vive um jornalismo de invenção. Mas é isso. Bons tempos que a gente chama Torquato Neto no jornal, né? Assim, hoje em dia... Tive o prazer de assistir o filme, parabéns, ficou muito, muito bem realizado. Obrigado. Estou
assim, respeitando o criador e criatura, ficaram muito bem, adorei. Eu sou da mesma geração que você, foi um encanto ver que nós podemos sobreviver, né? Os que assumem riscos, né? Os que metem a cara e tal. Então, historicamente, a maioria segue, uma minoria reage, né? Eu tenho muita curiosidade, você falou, viu com os jovens se posicionando, começando a responder alguma coisa, né? Quem está excluído digitalmente não tem como chegar à informação, é um problema sério, né? Você vê no Brasil, países riquíssimos abrem a internet, aqui não temos aberta, não temos a internet aberta, então o cara não tem computador, a internet está aberta, você está fora. Out, não tem jeito, né? E se tiver o jogo da TV aberta, está morto, né? Não tem TV fechada também, tem que fazer catch, etc. Não é isso? Isso aí. Queria ver essa tua visão, que é um encanto. Você é a própria metamorfose ambulante, mas que realizou tanta coisa. É um prazer te conhecer, um prazer os realizadores aqui fizeram um documentário. Minha pergunta, sem querer falar demais, meu Deus do céu, é o seguinte: como é que você vê essa geração começou se posicionando, reagindo, né? Um pouco mais? Você pode ouvir com os jovens se posicionando. Como é que você vê esse jovem hoje? Tão imerso nesse consumo doido aí, como é que fica isso? Eu também tenho uma certa dificuldade de ver isso. Apesar de conviver muito com jovens, mais do que pessoas da minha geração, porque realmente eu não acompanhei. É como se eu não tivesse deixado de ser sonhador, utópico, idealista e tudo mais. Né? Não é à toa que sou poeta. Mas eu vejo ainda com... A gente não pode querer mais do que eles já estão nos dando, sabe? Eles já estão pelo menos se interessando e querendo mudar alguma coisa e sei lá, estão fazendo coisas, sabe? Estão utilizando o meio digital, estão utilizando muito bem, eles já têm isso como uma segunda pele, coisa que a gente não teve. Eles vão ter um poder de expressão talvez muito maior, possibilidades expressivas maiores do que a gente teve, já estão fazendo isso muito bem. Agora, eu não sei, eu acho que, como postura política, eu achei que houve alguns vacilos, por exemplo, de não ter uma visão histórica um pouco mais ampla, mas também é querer demais, eu acho. E o limite em que é uma coisa da superfície, da moda, assim, e o que é uma proposição mais de aprofundamento, de discussões, eu também não entendo. Eu, como disse, essa coisa digital não é a minha segunda pele. Ainda não é o que eu não entendo. Eu entendo algumas coisinhas ali da informática. Eu fiz o SOS Informática, sei lá. Fiz um curso no Senac sobre Photoshop também, que aí já foi quase uma pós-graduação. Mas é que não é uma coisa que a gente esteja incorporado, porque não é só você saber mexer ali naqueles botõezinhos, é uma coisa que já está arraigada, né? É como você mexe no telefone, por exemplo. Essa garotada usa a internet e tal, celular, coisa como a gente mexe no telefone. E isso aí gera uma série de coisas. Eu sou muito McLuhaniano, sabe? Até hoje eu acho que o McLuhan é um cara que arriscou pensar essa coisa dos meios de comunicação, e eu acho essa discussão muito importante. Eu acho que o mundo digital gera um tipo de percepção totalmente diferente da que nós tivemos, que ainda era uma coisa analógica, no máximo a televisão e o cinema, mas ainda era um outro tempo, uma coisa analógica. E hoje em dia, isso gera a coisa do tempo, a coisa do espaço, o tempo muito encurtado, sabe? Que gera uma série de angústias e para quem não tem, por exemplo, você vê a própria internet, a coisa do hipertexto. Você sai
um ambiente, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Aquilo dá uma certa angústia, dá uma certa zoeira boa, inclusive. Dá um barato. Mas não é o ideal para mim de percepção, sabe? Eu como receptor daquela informação, é difícil. Como eu também tenho dificuldade de ver um jornal nacional ou coisa, aquele excesso de informação curtíssima, sabe? Agora, o que eu queria saber, que eu acho que o McLuhan é uma perda nesse sentido, muito grande, é de discutir de que forma esse tempo de informação de cada micromatéria no jornal de televisão atua no nosso cérebro, sabe? O que a gente guarda, o que a gente esquece disso, a coisa subliminar, sabe? Qual é o tipo de informação subliminar que a gente recebe? Porque eu acho que, se isso não for estudado, a gente vai ser sempre dominado pela mídia, vai ser dominado pela informação. Quem tem informação, já diria algum estudioso, domina o mundo. E não é só a informação, eu acho que é toda essa técnica da informação, sabe? Da velocidade, do jeito que se dá, a coisa da propaganda nas novelas, sabe? Que eu acho de uma... Merchandising para todo lado, é Porra, é uma violência isso. É uma violência. Os momentos mais dramáticos de uma novela, eles jogam aquela coisa de uma informação de décimos de segundo que te tiram, sabe? A minha contribuição para essa discussão é pequena, mas é muito sincera. Eu tenho uma filha de 16 anos que tem o círculo de amizade dela. Elas têm essa segunda pele digital já nelas e eu não sei, me parece que eles estão vendo o mundo de uma maneira diferente da nossa e de uma maneira mais crítica com relação a todas essas coisas. Eu não sei, também, não sei, como o Chacal, a minha experiência disso, como o Chacal disse, a minha experiência é bem empírica. Eu não estou baseado em nenhum estudo, em nenhuma estatística, em nada. Mas eu vejo, sim, uma molecada de 16, 17, 18 anos que está usando a nuvem, a informação digital para contestar o sistema, basicamente. Eles se apropriam das informações que o sistema passa para eles, desacreditam disso e contestam no mesmo mecanismo lá. É uma coisa, uma sensação mesmo. É empírica, porque eu convivo com isso lá com a minha menina que tem 16 anos de idade e vejo ela e a turma dela fazendo isso. Não sei se isso é uma tendência, se isso é um não sei o quê, mas para mim parece que... Tem que ver, Pio, se é eficiente, né? Se não é, o cara fala mal da Globo dentro da Globo, sabe? Que a Globo absorve o tipo de crítica, porque estar ali dentro da Globo é tudo Globo. Não, mas sabe? Elas não veem Globo, por exemplo. Não, mas eu digo como exemplo assim, se essa informação que essa geração devolve dentro do meio digital, se ele não é absorvido por uma outra coisa que é o meio digital, como se fosse, de certa forma, uma coisa que anulasse. Eu não sei, é tudo... eu também não sei. Você está inserido num sistema de consumo pesado, né? Para ter o iPhone que manda mensagem, né? Então, você já tem uma inserção aí que, por mais crítico que você seja, você já está de alguma forma... É uma autocrítica também. Como se ele pudesse apropriar dessas informações e manipulá-las. Eu
não sei até que ponto ele recria, reconstrói essas informações realmente, até que ponto ele se apropria disso. Né? Primeiro que a nuvem está fora. O que você não quer que seja de ninguém, que você quer manter sob seu controle, você põe um pendrive, coloca seu arquivo. Quando está lá, não é mais seu. Não, é lógico que uma ilusão de poder, é apropriado e manipulado. Há uma dominância visual. Na hora de construir o lógico, o Chacal colocou uma coisa interessante. Ele estava colocando em relação a essas pessoas, será que elas vão pensar diferente? Sim, a dominância do visual. Quando entra na questão de interação lógica, construção própria, a dificuldade. Eu convivo na universidade com alunos assim, e é interessante que na hora de reconstrução, e construção se apropriar da linguagem, imprimir seu significado, criar seu próprio caminho, né? Essa questão mais de criador e independente, etc., ela é restrita, mas a pessoa tem a impressão que tem um imenso domínio. Eu conheço tudo, não. Ninguém conhece tudo. Eu sou velhinho, eu sou eterna aprendiz. Porque também muitas vezes... Mas eu acho que nem sempre há uma dominância do visual, que eu amo visual, que eu adoro cinema, tudo. Mas em alguma perda da construção lógica, reflexão e discussão e botar para quebrar do ponto de vista lógico, imprimir a sua própria linguagem. Eu acho que há uma redução nessa lógica. Não sei de que forma. Essa busca desse domínio da linguagem, eu acho que ela pode ser um canal que nos permita fazer a gente driblar esse meio onde a coisa perde a força, deixar o meio ser mais forte que a gente. Eu acho que a gente só consegue enfrentar os meios, seja digital, seja analógico, seja a TV Globo, seja a nuvem e tal, se a gente monta em cima da nossa expressão. E aí é a vida, é você correr todos os riscos, é você experimentar tudo para conseguir ter a tua expressão própria. Aí ela vai funcionar em qualquer meio. Mas os livros são incontroláveis. O pessoal tem pavor deles. Está aplicando a cultura judaico-cristã e muçulmana, 1000 e poucos anos segue a mesma coisa, né? São controles sociais, ordem jurídica e ordem religiosa. Sem ela, ninguém controla ninguém. Mas o McLuhan... Os veganos também, né? Mas você não pode ser subjugado por isso. Aí entra a questão dos independentes, os loucos, os livres, etc., que uma sociedade dessa é incontrolável. O que mais teve, você é um belíssimo exemplo dessa situação. Eu só vi um filme, adorei, não vi o outro, depois eu vou ver. Só em função do incontrolável do Chacal. É porque o filme passou no festival lá na França. Sim. Que eu viajei para lá 2 semanas depois do atentado lá, o primeiro atentado lá, Stade de France, tal, não sei o quê. E aí eu me toquei uma hora. Eu estou indo para a França com um filme chamado Chacal, que foi o maior terrorista da década de 70, né? Falei, os caras vão me prender imediatamente, né? Você seu subversivo, terrorista, anarquista. Mas o Chacal Ganhamos um prêmio, inclusive. Ganhamos prêmios lá. O Chacal é subversivo, é terrorista no bom sentido e anarquista, com certeza. É uma pena, eu queria ser no mau sentido. No mau sentido. Granada! Não existe terrorismo no bom sentido. Todo poeta é um traficante de armas, não é, Chacal? Isso aí. Isso aí. Bom, eu acho que teve bom demais já, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? O Chacal quer fazer umas considerações finais aí? Eu gostei muito dessa conversa, mas eu acho que é uma coisa que aprofundaria demais. Eu não tenho muitas condições também de... Essa coisa do livro, do grafocentrismo, que é outra coisa que eu duvido um pouco, sabe? Que eu falo no coisa, toda do McLuhan, né? Toda essa cultura letrada que foi sucedida pela coisa audiovisual, que agora é sucedida pela cultura digital. Sim. E que ainda nos escraviza, de certa forma. Eu estou tentando voltar a ela.
Mas aí tem um outro assunto, que é essa coisa do... Eu gostaria Fica à vontade. de Tempo a falar gente tem. que é Isso aqui comanda. o analfabetismo funcional e o déficit de atenção, sabe? O que é o analfabetismo funcional? Né? Que a pessoa não sabe mais interpretar um texto, não sabe mais... E o que é o déficit de atenção também? É a pessoa que já está ligada no hipertexto da internet, que cada informação tem que ter 2 segundos para 2 ser segundos, visto. mais um pouquinho, 5 a 10 segundos, e você já... Eu tenho muito mais facilidade, na verdade, prazer, de ficar ali na internet, no mural, no e-mail, até porque eu trabalho ali dentro, do que ficar num livro. Eu acho o livro perder um pouco. Eu que estou com 65 anos, imagina um jovem, uma criança, sabe? Não vê mais graça num livro. É bom ou é ruim? Eu não sei. Eu não sei dizer. Eu acho que o livro também é um tipo de escravidão, sabe? Um tipo de... Não escravidão de você ficar preso à informação através do texto, mas por nos aprisionar, ajudar a nos aprisionar nessa lógica do sujeito, verbo, predicado, sabe? Início, meio e fim, que é a linguagem que não é própria para a poesia, é uma linguagem para análise, própria para a ciência e para a análise. Não é para sintetizar a coisa e que serve para a poesia, e que eu acho que o mundo é assim. Não é verdade? Eu acho que o mundo é essa confusão, que não tem início, meio e fim, que a visão se mistura com o olfato, com a audição, com o tato. É tudo muito misturado. E a linguagem, ela não consegue reproduzir isso. Então, chega um momento que ela fecha. Quem sabe o hipertexto nos permita isso, junto com o audiovisual, essa mistura de informações, tudo ao mesmo tempo agora, a gente consiga ter uma linguagem que represente mais o mundo, sabe? Eu não sei, eu estou querendo saber, e talvez essa coisa de ter optado pela poesia, desde que eu li Oswald de Andrade, eu falei, eu quero isso, sabe? Eu achava a poesia muito chata. Quando eu li o Oswald, eu fiquei fascinado pelaquela coisa curta e engraçada. E aí fui. Com Ginsberg eu comecei a falar a poesia, que eu vi um mestre ali que falava de uma forma totalmente heterodoxa, berrava, gritava, uivava. E aí fui indo, né? Mas o meu sonho era ser cantor de rock. O que eu queria era ser cantor de rock, porque era o contato com aquela multidão de pessoas, são os grandes hierofantes, né? Os grandes sacerdotes da cultura contemporânea. Você trabalha ali com 1000 linguagens, com o corpo, com a dança, com a cenografia, com imagens. Rolling Stones em Cuba, né? Porra, Olha, foi muito bom. isso é uma loucura, né, cara? Obama e Rolling Stone, qual é a ligação dos dois, sabe? Muito grande. Depois ainda veio para aqui para a Argentina, está preocupado com a tendência da América Latina. Veio depois para a Argentina. Pois é. Está preocupado, o negócio está... Tá colonizando, né? Para mim está recolonizando. É o teatro da democracia que eu chamo. Esse é o verdadeiro teatro da democracia. Um carismático desse, o cara é carismático pra caramba, né? Dançou tango, né, em Buenos Aires, você viu aqui? É um charme, incrível. Tem que ter esses superstars, né? De rock ou de O rock. problema é que ele... Bom, isso aí é o assunto para um bar mais Vai próximo, né? mais longe, né? Mas o problema é aqui, né? Ele está dominando tudo, voltando a dominar tudo. Bom, meus queridos amigos, quero agradecer a todos a presença. Também. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado à coragem da Mostra Livre, do Filme Livre, de apresentar os filmes. E queria estar acompanhando mais essa mostra, deve ter muita coisa boa, mas ela ainda vai até dia 10 de abril, então dá tempo de ainda vir e convidar os amigos e tal.
É isso aí. Muito obrigado, Gabriel. Eu queria agradecer muito o Chacal, assim, para mim foi um grande prazer. Eu, né, conheci você escrito, sei lá, há muitos anos e sempre acompanhei, assim, essa coisa da internet aproximou de certa forma. Caramba, eu tô trocando e-mail com o Chacal, que legal esse negócio. 120 mil já tive algumas vezes também, é pra gente um grande prazer, assim, isso aqui vai pro nosso arquivo, assim, com todo carinho, e daqui a pouco tá disponibilizado também pro pessoal poder chegar mais próximo aí, né? Valeu mesmo as idas a São Paulo, possivelmente Brasília e BH, vamos ver aí como é que vai ser o futuro, né? Fazer umas mandingas pra gente conseguir continuar essa Brasília turnê. eu queria ir, hein? Turnê nacional do Chacal, a gente bota uma guitarra aí no... Brasília, se pudesse me cantor de rock. levar, eu ia adorar, porque eu me formei lá, né? Olha. Pô, vou levar a plateia. Oh, isso é importante. O filme vai de qualquer forma. Não, Eu não posso ir, mas tem produção. Valeu, Gabriel. Obrigadão, cara. Programação. Valeu mesmo. Acho que, ó, se levar o Chacal pra Brasília, tem que chamar o Nicolas pra conversar com ele lá, pô. Valeu, João. O Pio, valeu mesmo, cara. Muito legal, pá. Obrigado a vocês, obrigado. Pô, obrigado. Fui mais do... Esse pessoal é foda mesmo. Agora vender. Também faço filme, sei bem que terreno Na real, olha só, hoje em dia, quando você botar lá curta, você fizer um projetinho de curta, você botar, sei lá, link, filme, sei lá o que for, quando tiver lá extra